Olá, pessoal! Estamos de volta ao estúdio Fábrica Produções, depois de alguns episódios em São Luís do Maranhão. Tive um tempo em São Luís, foi um tempo muito bom de ouvir histórias também naquela cidade. E agora estamos de volta para mais um episódio do Anonimato Podcast, uma iniciativa do projeto Haja Comunicação. E temos também de volta a Jeane, né? Que não pôde estar em São Luís, mas está aqui conosco novamente, dando continuidade ao nosso projeto, esse projeto que nos foi confiado na realidade. E temos como convidado especial hoje Marcelo Peri, conterrâneo aí da Jeane. E sejam bem-vindos, seja bem-vinda Jeane, seja bem-vindo Marcelo. Muito obrigado, é uma satisfação imensa estar aqui. Jamais poderia negar essa oportunidade e esse convite tão maravilhoso de estar aqui. Eu tenho certeza que muitas coisas aqui hoje nós vamos falar e a conversa vai ser bastante agradável. Acredito nisso também. O Marcelo é um amigo em comum do meu irmão, Marco Pedrosa. Quero aqui deixar o meu abraço também para o Marco. E vamos aqui bater esse papo, né, Jeane? É isso. O que eu acho bem interessante, né, do Anonimato Podcast é que ele sempre traz muitas histórias ricas pra gente e histórias bem diferentes, né? A gente já teve aí vários episódios com personagens convidados que desenvolviam coisas em várias áreas bem distintas, né? E hoje também a gente vai falar, acho que sobre um assunto que a gente nunca falou antes em nenhum episódio, né? Se não me engano. Não que focado... é esporte, né? A gente quer falar um pouco sobre isso, sobre esporte, sobre futebol, sobre esse tema na sociedade, na vida de pessoas, né? Que é o que traz hoje essa história do Marcelo aqui pra gente, né? E aí, pode se apresentar um pouco, assim, falar um pouco, né, sobre você, para que as pessoas que estão assistindo já, né, te conheçam um pouco mais. Eu sou o Marcelo Peri, né? Na verdade, meu nome é Marcelo, né? Peri vem do meu pai, que é ex-jogador. Tem gente que acompanha o futebol ali na década de 80. Vai perceber que tinha um lateral direito chamado Perivaldo, que jogou Botafogo, jogou Palmeiras, inclusive teve uma grande oportunidade de ser convocado, segundo até hoje dizem que uma das maiores seleções, a seleção dos sonhos, que é aquela de 80, de Zico, Sócrates, e um dos maiores treinadores que o futebol brasileiro já teve, chamado Tele Santana. Meu pai foi convocado naquela seleção, né? Então é o Perivaldo. E eu sou filho do Perivaldo, sou um ex-atleta também, joguei profissionalmente durante 16 anos. E hoje estou aqui para poder compartilhar um pouco dessa história e disponível, né? As perguntas, disponível a falar aquilo que der, né? Pra falar. É muita história, né? Às vezes o tempo é curto, é muita coisa pra conversar. Vai dar certo. O Marcelo como ele falou, né? É atleta, ex-atleta de futebol profissional e também é personal trainer e é envolvido com social, né? Essa é uma das principais causas a qual nós o convidamos a estar aqui, né? Mas seria interessante ouvir um pouco como foi a história, como você iniciou no futebol, né? Como a sua vida se relacionou e rumou para o futebol. Eu imagino mais ou menos como foi, mas conte você para a gente um pouco. Na verdade, como eu falei para você, tá na cara, né? Quem teve uma grande influência, poxa, ser filho de um jogador que chegou no topo da carreira, né? O Perivaldo, só fez com que isso me estimulasse a ser. Mas também não adiantava nada, é só ser filho, tinha que ter talento. E graças a Deus também herdei esse talento, estava no DNA. E as coisas começaram a acontecer na medida que os empresários, claro que o nome do meu pai foi muito forte, mas na medida que os empresários começaram a perceber que o filho do Perivaldo também tinha talento. E apostaram em mim, me deram essa oportunidade e me indicaram para estar fazendo alguns jogos, né? Jogos com atletas de várias idades. E em um desses jogos eu fui descoberto. E os empresários mandaram
e eu estava morando em São Paulo. Eu tinha saído da Bahia eu fui morar em São Paulo, e de São Paulo eu fui indicado para jogar aqui no futebol cearense. E chegando no futebol cearense, eu fui... no primeiro ano que eu... 97, eu assinei contrato com o Ferroviário, e no ano seguinte eu já fui logo campeão cearense das categorias de base de junho. E a partir daí a minha carreira começou a dar uma decolada. E daí em diante, e convites e mais convites para jogar profissionalmente, até rodar vários continentes, Ásia, Europa, Oriente Médio, através do futebol, que é isso que o futebol proporciona. O futebol proporciona isso, essa oportunidade de você conhecer várias culturas, né? E eu tive essa oportunidade, não só conhecer as culturas, mas também aprender muito da cultura, né? E eu tive a oportunidade de aprender outros idiomas através do futebol. Você vê que louco, né? Assim, o futebol, o que é que o futebol proporciona, né? Eu não tive a oportunidade, a princípio, de estudar, porque eu tinha que escolher jogar futebol, ou estudar, no caso, então eu optei em jogar futebol, né? E a partir daí eu tive a oportunidade de conhecer novas culturas. Mas o que me chama a atenção, e hoje assim eu trago a experiência no futebol, é que o futebol é uma ferramenta que abre as portas para você. Assim, é um leque aberto que, sabe, você vai conhecer muita coisa. E eu tive a oportunidade de hoje de falar alguns idiomas, de hoje eu olho o mundo, o continente, outros países de outra forma, porque o futebol me deu a oportunidade. Sem falar, hoje eu acredito que eu sou uma pessoa com habilidade social. Eu dou graças a Deus, assim, ao futebol, porque o futebol te dá a oportunidade de se relacionar com muitas pessoas, de várias culturas, né? de várias línguas, vários povos, e eu tive essa oportunidade. O interessante e o bom, né, que eu pude agora avaliar aqui, é que em outros tempos, né, o futebol, ele ou era o futebol ou era a escola, né, para muitos garotos de uma época passada, mas hoje eu vejo que é de forma diferente, né? Os adolescentes e as crianças são até cobradas a estudar, a ter boas notas para poder participar de um clube, participar de um bom time de futebol, né? Você que tem mais propriedade, que até hoje trabalha com futebol, é realmente dessa forma? Hoje as crianças são cobradas a ter boas notas, a estudarem para poder fazer parte de um bom clube? Era justamente isso que eu ia falar. Nos tempos contemporâneos, hoje, é dessa forma. Inclusive, os projetos sociais funcionam assim, é esse modelo, onde não basta só ter o talento, tem que estar enquadrado em alguns parâmetros. E um deles é esse: boas notas, apresentar o boletim, porque a gente entende que a gente quer formar um atleta, mas o mais importante é formar um cidadão. E é isso que vai fazer a diferença na sociedade. E o futebol, ele passa a ser consequência. E o futebol, na verdade, ele é uma ferramenta. Ele é uma ferramenta de inclusão, na verdade. A gente usa a ferramenta para incluir, para oportunizar, entendeu? Para dar oportunidade a muitos jovens que muitas das vezes estão aí ociosos, né? Sem saber o que fazer, o que será do futuro. E você sabe muito bem que hoje esses jovens, por eles não terem um poder crítico, eles estão hoje como? Eles estão vulneráveis à sociedade, aos convites. E no projeto alguns projetos que eu participei, não só foi um, foram vários, nesses 10 anos de experiência em projeto social, então eu tenho visto a experiência, histórias tristes, histórias de jovens que 12, 10 anos já se perdendo para o mundo do crime, das drogas, por não ter a oportunidade de estar inserido, talvez em um projeto, talvez em algo que pudesse mudar o destino, oferecer a ele uma oportunidade para que ele trilhe outros caminhos, sabe? Então, é complicado. Eu também acho interessante, prestando atenção na sua fala, né? Que contando essa relação da sua história com o esporte, com o futebol, que você usa muito a expressão assim: o futebol me proporcionou, trouxe isso e aquilo para mim, né? Mas nós, conhecendo um pouco da sua história, a gente sabe
que o futebol não parou aí, só na sua vida, no seu benefício próprio. Como você acabou de citar, né? Você tem esses 10 anos de experiência também em projeto social. Então, quando foi, ou melhor, como foi, né, que deu esse start, assim, que você começou a enxergar e trazer o futebol não só para o seu benefício, para aquilo que ele podia trazer para você, mas para aquilo que ele também podia gerar na vida de outras pessoas. Como foi que isso começou? E interessante, muito interessante essa pergunta, porque é justamente num dia normal. E eu acredito que as coisas assim que Deus faz, que eu creio muito que é Deus é que faz as coisas, é Deus que dá esse insight, essa inspiração pra gente. E um belo dia eu estava andando na rua e eu passei pela rua onde eu morava. E de repente uns jovens jogando bola. E sabe aquela coisa, aquele toque que você sente e diz assim, olha, tantos jovens na rua, e você com o talento que você tem, com a influência que você tem, você poderia fazer algo por esses jovens. E a partir daí começou a amadurecer essa ideia e disse, por que não começar a fazer algo por esses jovens? Convidá-los para ensinar e através daí poder, na verdade, usar o futebol para educar, para possivelmente falar palavras positivas, contar um pouco do meu testemunho para que eles saibam mais de perto quem eu sou, a minha influência no futebol. E a partir daí, comprei uma bola e fiz um convite para os jovens do bairro. Só que agora eu precisava de um campo. E aí, eu falei com o vizinho, ele pagou o campo e disse, não se preocupe, eu pago o campo todo mês. E aí eu comecei a dar aula. E nisso, a partir desse projeto, começou a vir muitas transformações. Muitos jovens começaram a se transformar. Hoje, desse projeto, que foi o primeiro projeto, hoje eu encontro jovens já trabalhando, dizendo, professor, lembra daquele dia lá que você me disse? Lembra daquele tempo lá? Pois é, rapaz, aquelas palavras lá, nunca esqueça que você falou. Sabe aquela oração, sabe? Aquela pregação que você falou para mim? Pois é, tô aqui, firmão, tô aqui, mas também não posso negar que tem muitas histórias tristes também de jovens que seguiram outro rumo e a gente ouviu falar, entendeu, que o fim não foi muito agradável, sabe? Então, assim, a gente viu de tudo um pouco, mas o mais importante é que nesses 10 anos eu comecei a entender o seguinte, que eu não ia resolver o problema da sociedade, mas com essa atitude, com esse entendimento, eu ia poder intervir, né, em algumas áreas e eu poderia melhorar, entendeu, a situação de certas pessoas da comunidade. Então, até de uma comunidade, de uma comunidade. Então, foi a partir daí. Então, nós conseguimos melhorar, conseguimos influenciar, conseguimos, de alguma forma, persuadir esses jovens e dizer para ele que, através do que nós estamos fazendo, existe um caminho que pode trazer esperança para ele. Para eles, melhor dizendo. Sim. Você falou aí, Marcelo, o que o futebol te proporcionou como jogador profissional, de conhecer outras culturas, isso é muito interessante, mas nós sabemos também que o futebol, ele proporciona coisas opostas também ao que você falou de alegrias e de oportunidades, boas oportunidades, assim como ele proporciona também oportunidades não tão ideais, contra princípios, né, e valores cristãos, que é o que você vive hoje. Conta um pouco assim, acredito que você tenha experiência nessa área, experiência negativa também. Você pode comentar alguma coisa alguma experiência negativa que o futebol te proporcionou? Sim, várias experiências, mas eu quero, eu não posso, antes de falar de mim, dentro da minha casa, e como eu falei para você, eu tive um ídolo. Meu pai jogava da seleção brasileira. Então, dentro da minha casa, eu vi o quê? O meu pai separado da minha mãe, eu vi o meu pai todo ano um carro novo, uma mulher nova, farra, festa, ou seja, um modelo totalmente desproporcional aos princípios que eu creio hoje, né? Então eu vi meu pai ganhar muita grana, eu vi meu pai
ascender de uma forma absurda no futebol, mas eu vi também meu pai do topo à queda. E eu fui crescendo e questionando, eu como filho de jogador de seleção brasileira, agora ter que passar algumas dificuldades na vida, porque o meu pai não conseguiu, na verdade, cumprir o papel de pai. Porque eu tinha, na verdade, um ídolo e não um pai. Porque o meu pai me dava dinheiro, o meu pai me dava condições boas, mas o que eu mais precisava, porque eu costumo dizer que filhos não necessariamente precisam de presente de pai, mas de pais presentes. Né? E eu tinha presente de pai, mas não tinha um pai presente. Então, olha só o que o dinheiro, olha só que as experiências negativas do meu pai, né, proporcionou aos filhos, para as mulheres e para toda a família, porque a família depositou total esperança num cara que venceu na vida. Enquanto ele teve, foi massa, distribuiu, deu, não posso negar que meu pai foi um cara assim que num coração gigante, mas por ele não ter uma preparação, né, para administrar o que ele ganhou, não estava preparado, é isso, aí eu vou falar agora, é justamente isso que tem acontecido durante longos anos na vida do atleta, por ele não estar preparado, porque de repente eles estão na favela, de repente eles estão na comunidade, de repente ele não estudou, de repente ele nunca viu dinheiro, de repente, num piscar e abrir de olho, agora o cara tá andando de carro importado, Lamborghini, o cara tá falando idioma, o cara tá frequentando os melhores ambientes, comendo a melhor comida. Então isso é muita coisa, porque não só depende só do talento, isso depende da transformação interna, do aspecto emocional, é muita psicológica. Mente, né? Não adianta só a idade biológica, tem que ter as idades fisiológicas, idade psicológica, é muita coisa envolvida para definir, entendeu? Quem vai dar certo e não vai dar. E eu, de repente, me deparo no futebol como jogador profissional. E eu estava caminhando, ou seja, para repetir a mesma história do meu pai. Namorador, pagodeiro, pegava o dinheiro do pagamento e já saía gastando, porque o jogador de futebol ele se acha super-herói, dono de tudo, porque como ele é muito assediado e ele não está preparado, de repente agora imagina, um camarada que ninguém conhece, daqui a pouco passa na rua, ei! Daqui a pouco as mulheres bonitas, ei! Daqui a pouco começa, sou eu, meu, será mesmo? E ele começa alimentar a acreditar. O ego, então né? Ele começa a acreditar que ele é o cara, ele começa a acreditar que realmente ele é um cara que talvez ele nem sabia que ele era, só que ele não é nada não, só que criaram, as pessoas vão criando isso e ele vai começando a acreditar nessa mentira. Por quê? Mas não é isso, é só o que ele está conquistando proporcionou para ele, né? Assim? Sim. É o que ele está conquistando, porque na hora que acabar, e a gente sabe a história muito bem, cadê os amigos? Aí vai se afastando um por um, vai para lá, outro para cá, é assim, foi o que aconteceu com meu pai. E para quem não sabe, pode entrar no YouTube depois, você vai ver a história que passou até no Fantástico. A TV portuguesa, a SIC, fez um documentário, fez esse documentário da história do meu pai, que meu pai acabou morando nas ruas de Lisboa, na rua. E eu fui resgatá-lo e trouxe para o Brasil. Então, para você ver, um pico, uma queda absurda, e olha o fim que ele terminou. Mas Deus foi tão misericordioso que deu oportunidade para o meu pai de trabalhar no Rio de Janeiro. O sindicato o resgatou e depois de 3, 4 anos morreu, faleceu com muita dignidade. Trabalhando com carteira assinada, morando bem. Né? O presidente do sindicato, da Fedo Sampaio, prestou toda a assistência ao meu pai do começo ao fim. Mas é isso. É uma história que... alegria, história de tristeza, mas depois teve alegria de novo e a tristeza porque ele partiu. E quando eu estava começando a ir por esse caminho, aí eu não posso deixar de falar. Aí houve uma intervenção sobrenatural.
e eu creio, e agora eu vou poder expressar aqui a minha verdade. Eu vou me posicionar como eu sou cristão, acredito no Evangelho de Jesus Cristo, e eu acredito que quando eu estava caminhando para que essas coisas, né, viesse até a mim e eu usufruísse, entre aspas, desse mundo que já estava piorando do atleta, o atleta que bebe, o atleta que sabe, que brinca, que joga, que sai, que namora, que não sei o quê. E aí houve uma intervenção divina, sobrenatural. Eu tive a oportunidade de conhecer a Jesus Cristo, aquele homem que há 2000 anos atrás morreu, ressuscitou para trazer esperança à humanidade. E é isso que eu creio. Então, aí começa a virada do Marcelo Peri, quando eu encontro com esse homem com 21 anos. Quando eu encontro com esse homem, eu disse, caraca, meu irmão, então quer dizer que existe um homem que morreu, um cara que ressuscitou, um cara que intervém na vida da pessoa, transforma a vida dele e agora proporciona ele andar na contramão da sociedade promíscua. Opa! Eu entendi isso, eu falei, eu quero isso para minha vida. E a partir daí foi o pontapé inicial. E aí agora eu já não era mais um atleta das baladas, agora eu era um atleta de Cristo. Eu queria... Você participou desse momento de resgate da vida do seu pai? Como foi esse momento, né? Porque você participou do auge da carreira, tá contando aí um pouco da queda, mas e o momento de ir em busca dele, de gerar essa nova oportunidade para ele? Você já conhecia a Cristo, como você falou, ou ainda não? E a sua participação nesse resgate? Sim, na verdade o resgate foi em 2013. Eu conheci Cristo em 98, entendeu? Então hoje já tenho 25 anos na caminhada. Então, e eu acredito que os momentos que eu passei de 98 até 2013 foi uma preparação em todos os aspectos, como pai, entendeu? Como servo, né? Como um filho que estava indo receber o pai naquela situação que ele se encontrava. Então, o que é que aconteceu? Vieram assim, algumas pessoas até vieram assim questionar e até ao ponto de perguntar assim, você não tem nenhuma mágoa do seu pai? Porque depois de ele ter gastado tudo, foi embora, farriou e vocês ficaram aqui. E nenhum momento da minha vida passou no meu coração esse desejo de dizer assim, olha, ele bem feito para ele. Não, tudo que eu queria agora era resgatar o meu pai. Tudo que eu queria, porque independente do que ele fez, da bola que ele pisou, o que eu mais queria era o seguinte, era entender, era fazer o que eu já tinha entendido. O que eu já tinha entendido? Que eu fui comissionado por Deus, fui preparado nesse período, porque tem até uma frase que Jesus fala para os discípulos assim, o que faço agora eu não entendo, mas entenderá depois. Então eu comecei a entender que o que eu estava passando, essa chamada de Cristo na minha vida em 98 era justamente isso, um preparo para o futuro eu resgatar o meu pai. E eu costumo dizer que era a parábola do filho pródigo ao contrário, o pai voltando para casa do filho. Entende? Mas interessante é que eu fui comissionado. A reportagem me ligou, o presidente do Sindicato dos Atletas disse, olha, eu quero você seja o representante. E olha que tem meu irmão, tinha minha irmã, tinha outras pessoas, mas ele disse assim, não é você. Então eu entendi que Deus estava me comissionando para uma grande obra, para ter o prazer de resgatar o meu pai. E eu não contei duas vezes. Não foi fácil chegar até lá e ver meu pai naquela situação, mas graças a Deus conseguimos com êxito resgatá-lo e trazer de volta para o Brasil, e todos realmente viram a mão de Deus. Foi assim um dos momentos
que de maior audiência na TV brasileira, porque passou no Fantástico, passou em todos os canais, e era ano de Copa, gente, porque era a Copa do Brasil em 2014. Então isso era a véspera de Copa, então eles foram muito estratégicos. Jogador da seleção brasileira morando na Rua de Lisboa, então eles fizeram isso e todo mundo queria saber quem era o jogador de seleção brasileira que estava na rua. E todo domingo, Perivaldo volta, até que chego no Rio de Janeiro, embarcando com ele, a imprensa lá, e eu, quando desci aqui no Brasil, dei aquela respirada, como dissesse assim, missão cumprida. Deu certo, né? Fiz a minha parte. Deus verdadeiramente falou e cumpriu o que falou. Realmente é uma história profunda, né? É algo realmente... Verdade. É uma história profunda que toca em muitas coisas, né? Como você mesmo já citou no início, de como o esporte e como o futebol proporciona tantas coisas boas, mas a gente escuta aí também as histórias ruins, né? As experiências ruins, na verdade, que acontecem. E nessa sua realidade hoje, né? Nesses projetos que você faz parte, que você desenvolve com adolescentes, a maioria são realmente de favela, comunidade, não é isso? Exatamente. Você com certeza vê várias realidades ali que eles estão inseridos, né? E já viu ao longo desses 10 anos, mas como você pode testemunhar do futebol na vida deles, sim, mudando essa realidade? Você poderia contar pra gente de uma maneira mais específica mesmo, até situações em que você vê o futebol entrando assim como esse fio condutor para outro canto, né? Para outro lugar do que aquele caminho que provavelmente ele estava seguindo antes. Bem, gente, para quem não sabe, as comunidades elas têm várias vias. Lá dentro tem gente intervindo com a música, com o esporte, mas também tem intervenções, né, de drogas, né, prostituição. Então a gente vê. Então, todo jovem, na verdade, você sabe que o Brasil é o chamado país do futebol, né? Então, Sim. a maioria desses jovens sonham em ser jogador de futebol. Se você perguntar para eles vão dizer assim, qual é o seu sonho? Eles vão dizer assim, poder vencer no futebol e tirar minha mãe daqui. É vencer no futebol e dar uma vida digna. É esse o sonho. É isso. Se você perguntar, a maioria vai repetir, é um disco arranhado. É a mesma história. Então, a gente já sabe. Então, onde é que entra... Na verdade, nós estamos falando do futebol, mas o esporte em si, né? O esporte tem esse poder. Mas como não estamos falando de futebol, é a área que eu intervenho. Então, assim, o futebol, ele é uma ferramenta de longo alcance e, assim, de uma inclusão absurda. Porque, muitas das vezes, se falado de projeto social, que é inclusão social, mas não é inclusão social. Porque inclusão é dar oportunidade para todos. Então, o futebol, ele entra assim. Ele não vê o alto rendimento. O projeto social, ele não vê o alto rendimento, ele não intervém como uma modalidade, ele não intervém dessa forma. A inclusão, na verdade, é dar oportunidade a todos, e proporcionar a todos tudo aquilo que nós pregamos. Então, o futebol entra como? Como é que ele muda? A realidade deles. Você sabe muito bem que a escassez, existe fome lá dentro. Então, ele é preventivo. Inclusive, o meu TCC da faculdade foi esse, sobre a intenção. É o que eu estou falando agora. Eu fiz o meu TCC que eu apresentei, né, na faculdade, e a conclusão do curso foi justamente falando sobre o social. Falando sobre isso que eu estou falando para você agora. Que é justamente que ele é preventivo. Ele previne o quê? Justamente de o jovem ir por essa via. A via da promiscuidade, a via da prostituição, a via das drogas, do crime. Então... Mas o que é o futebol? Intervém por quê? Porque você bota a bola e sai correndo atrás da bola? Não, porque o futebol, ele é a ferramenta. Ele é só a ferramenta, ele é só o chama. E quando aqueles jovens são atraídos pelaquela gorduchinha, aquela redondinha, ali o profissional que tem todo esse entendimento, ele ali intervém com várias abordagens, usando técnicas preventivas, espirituais, técnicas emocionais, falando de tudo um pouco. E quanto mais você entender
das histórias, de entender o contexto que eles vivem, mais êxito você terá. Então, como eu consigo entender, e quando eu consigo penetrar em áreas mais profundas que eles passem, até porque já morei em comunidade e sei como é que é, eu consigo, e eu tenho certeza, não sou eu quem consegue penetrar eras dele, consegue intervir com mais profundidade. Então eu tenho visto jovens ociosos, ansiosos também por chegar o dia para estar lá. Por quê? Porque ali nós alimentamos eles também a partir dos lanches, eles ficam cabutreando, vai ter lanche hoje, a gente vai, claro, vai, calma, espera. E aí eles ficam esperando o lanche, que muitos não têm comida em casa, muitos ali, os pais muitas das vezes estão ali, sabe o quê? Catando lixo na rua, né, aquelas reciclagens para vender, aqueles carros de geladeira, e ali é o ganha-pão para vender aquilo ali, papelão, ferro, não sei o quê, para sustentar. E eles muitos moram em casa de taipa, ali dentro daquela comunidade, e o contexto não é muito agradável, entendeu? Então, é necessário, muito amor, é necessário É realmente a margem da sociedade, a né? margem, 100%. Onde é que fica, né, o trabalho que você vem desenvolvendo? Qual é a comunidade? E o que além do futebol, o que é agregado ao futebol nesse mesmo projeto? Porque é um instituto, não é? É um instituto. Exatamente. Na verdade, o nome do instituto é Instituto Basileia. Na verdade, ele está se formando, ele já existe na prática, mas assim, na verdade, a estrutura ainda não terminou, está em fase de construção, está em andamento. E o Instituto Basileia, ele é uma obra da Igreja Comunidade das Nações, a qual eu faço parte aqui. E somos voluntários, então, voluntários que são enfermeiros, voluntários na área da saúde, voluntários na área do esporte, voluntários na educação física, então, voluntários em várias áreas, voluntários na nutrição, com um único objetivo, de assistir a comunidade com a sua profissão, com o seu talento, com os seus dons. E isso tem mudado a realidade da comunidade. Por quê? Porque uma pessoa daquela, ela não pode ir num SUS, ela não pode ir num médico, não pode chegar num posto de saúde, não pode se locomover, porque às vezes não tem o dinheiro do transporte, às vezes não tem quem leve, às vezes... Então, e esse trabalho do Basileia, ele entra para fazer a diferença, já que as pessoas não podem se locomover, aí os profissionais ali, voluntários, muito dispostos, cheios de amor no coração, sabe? Vão lá e executam esse trabalho. E são montados nos sábados as tendas, e ali exame do coração, ali pressão, glicemia, ali tem o doutor Evaldo, que é um homem de Deus, ele prescreve a medicação, deixa o consultório, né? E o trabalho é feito, e é maravilhoso porque realmente a gente tem visto a transformação e tem visto a sede e o desejo das pessoas de estarem ali. Parece que aquilo ali virou uma realidade para eles. Aquilo parece que eles não, né? parece que eles não vão conseguir mais viver sem aquilo, e é verdade, porque trouxe esperança, trouxe vida onde não havia vida. Já faz quanto tempo que esse projeto, esse instituto, né, ele está lá na comunidade? Na verdade, ele faz apenas 1 ano. Ele começou o ano passado, nós estamos construindo esse instituto, mas acredito que ano que vem agora ele já está pronto para atender aí muitas crianças. Eu não vou dizer números aqui, porque Deus ele pode nos surpreender, né? Mas assim, e vai oportunizar estudo, cursos profissionalizantes. O instituto vai trazer muitas coisas assim, que vão poder mudar o rumo da comunidade, eu tenho certeza. E o esporte já está sendo, né? Inclusive, nós temos um atleta que embarcou para o Catar. Ele foi descoberto por mim, um garoto que estava no meio lá, sem esperança também, a família passando muitas dificuldades, e eu percebi que aquele moleque tinha talento, como vários atletas têm lá, e
indiquei para um amigo meu que jogou comigo, o Thompson. E o Thompson disse, traga ele se for bom realmente. E o menino disputou uma Copa aqui no Brasil e ele foi destaque da Copa. E foi escolhido, foi selecionado para representar o Brasil na Copa do Mundo de Projetos Sociais. E viajou, a família está muito feliz, com a oportunidade também não é para menos, né? E através dessa oportunidade desse garoto, que o nome dele se chama Luiz Fernando, fez agora 16 anos, moveu a comunidade, não só mexeu nos atletas, mas mexeu com os pais, mexeu com as mães, as oportunidades de dizer, poxa, saiu quem? Então meu filho que está ali. É possível, né? É possível também. Então, uma nova perspectiva, criou né? uma perspectiva. E eu disse, antes dele viajar, eu disse, Luiz, você não sabe a responsabilidade hoje que você está carregando. Você não está carregando a responsabilidade de levar o nome da sua mãe nem de seu pai, não. Você está levando a comunidade nas suas costas. Então, agora, trate, chegar lá e fazer muitos gols, viu? A posição dele, ele é atacante. Que legal. É atacante. Um diferencial que eu pude ver do projeto aí, diferente de alguns que eu conheço, que tem pessoas que trabalham na área do esporte, mas trabalha diretamente apenas com o esporte e não tem esse suporte que no Instituto Basileia tem da área da saúde, da nutrição, que soma, né, prepara ali não apenas um cidadão, como um atleta também, né? Porque ele é assistido na nutrição, tem consultas médicas, um acompanhamento da escolaridade dele, como você falou. Tem. E isso é muito bacana ver, né? Como é a interação, como é que você assiste assim os jovens que fazem parte desse projeto, eles se sentem realmente abraçados e eles veem esse diferencial, não só no futebol, como num todo? É assim, tem jovens de todas as idades, né? Tem adolescente, já tem alguns que já são adultos, porque o trabalho é feito por parte, é dividido as categorias. Então eu costumo dividir de 8 a 12 anos, né? E de 14 até 20 anos. Então, primeiro joga os menores, depois, né, participa os maiores. Né? Então, assim, os menores assim, ainda não tem um poder crítico para julgar muitas coisas, né? Mas sabem, já entenderam a importância. Então, tem muita sede. Tanto que quando eu chego, que eu pinto na entrada, na viela da comunidade, eles já começam a gritar... O tio chegou e tal, e começa a cantar as músicas de funk, aquela festa, o tio chegou, aquela história toda, né, dos moleques da comunidade. E eu vejo a alegria, a satisfação. Então, eles já perceberam na prática, porque eu costumo a dizer, as pessoas falam assim, nossa, eu admiro muito o seu trabalho, você tá ali 2 horas da tarde, 3 horas da tarde e tal, naquele gás. Porque eu entendi uma coisa, eu entendi que quando Jesus veio aqui na Terra, o interessante dele diz assim, rapaz, o que meu pai mandou eu executar, eu escuto o que ele me diz e faço. Entregue no final, no último suspiro dele, diz assim, tá tudo consumado. Ele diz assim, ó, aquilo que ele mandou eu fazer, eu fui cumprir. Então, o evangelho, na verdade, ele é um evangelho de prática e de execução. Então, você executa e entrega. Então, não tem muito o que falar. Então, nessas comunidades, chega um momento da sua vida que o povo não quer te ouvir. O povo quer ver prática. O povo quer ver você fazer isso aqui, ó. Regaçar a manga aqui, ó. Bora pra cima, cuida de mim, me mostra na prática, me mostra as suas obras. E é isso, muitas das vezes. Então, palavra, muitas das vezes, não vai ser tão eficiente do que a prática. Então, vamos lá. Quantos quilos de alimento chegou aí na comunidade? Um caminhão, bora chamar a comunidade. E é isso. Então, eu acredito que o evangelho da prática e da execução, esse evangelho, ele é poderoso, ele transforma. E é isso que está fazendo a diferença. É isso que é o diferencial. É isso que esses jovens estão vendo. É isso que eles estão vendo. Eles estão vendo muito mais prática do que palavras. As ações, né? As ações. Fazem a diferença. Eu acredito, né, que é isso. Voluntariedade, essa vontade de ir lá e fazer, essa garra. Eu acredito que é isso que muitas das vezes falta na sociedade. Alguém que se levante, arregace a manga e faça. E as pessoas dizem, caramba, rapaz, esse cara é diligente.
E pronto, eu bati no tecla agora. Precisamos de pessoas diligentes. Porque o que é o diligente? O diligente é aquele cara que a diligência é como Salomão falou, que o diligente ele será posto perante aos reis. Por que Salomão diz que o diligente será posto aos reis? Porque ele está dizendo o seguinte, porque o cara é tão eficiente, o cara é tão determinado, é tão entusiasmado, ele vai para cima que tudo que ele faz fora da natureza dele, porque a natureza está... A diligência está fora da natureza, porque a natureza da gente é preguiçosa, ela quer acomodar, e para ser diligente requer suor e esforço. Você estava falando, eu me lembrei de um trecho de uma música, a música de uma banda que eu gosto muito, né? Ela fala assim, bem melhor é viver, é assim que todo mundo vai te ouvir, né? Deixa a vida mostrar, os gestos simples falam de quem te conduz. Aí eu acho que é exatamente isso, né? Muitas vezes a gente tem muito discurso, mas é a vivência, né? A prática, as nossas ações, o exemplo, né? O que a gente está fazendo que arrasta muitas pessoas, que realmente testifica até aquilo que a gente está pregando, até aquilo que a gente está falando, né? A nossa vida. Eu queria só citar uma coisa também que eu achei muito interessante, né? No que você foi contando aí, quando você falou tanto da sua experiência em relação a começar algo, né, com outros jovens através do futebol, do esporte, e também que se encaixa também no Instituto Basileia, né? Não esperar já ter tudo pronto para começar algo. Porque a gente vê muito isso também, né? Tem muitas pessoas que têm muito potencial, que poderiam estar oferecendo isso à sociedade, né, ao próximo, mas fica esperando, né? Não, mas eu não tenho o recurso todo que eu preciso, eu não tenho a estrutura física, né, toda que eu preciso, mas o importante é dar o passo, né? É começar. Eu vi isso na sua história, né, você compartilhando, e também no Instituto eu olhei também o Instagram, né, de vocês para conhecer um pouco mais e realmente eu vi, né, o ambiente em que era feito as coisas. Então, eu acredito que isso é importante também, né? A gente levar isso a sério, em consideração. Começar, né? Dar o primeiro passo, não esperar a estrutura estar pronta, né? Pra gente iniciar algo. É verdade. Eu tô aqui impressionado porque eu tô diante de baianos ativos, né? Proativos, né? Geralmente o pessoal diz que o baiano faz mais parte dessa natureza preguiçosa, mas eu tô vendo que tem baiano que arregaça as mangas e vai para cima, né? Diligente. Baiano diligente. Tanto para trabalhar como para dançar. A dança faz parte, né? Tem que ter diligência para dançar, porque, meu amigo, cansa. É verdade. Fala pra gente um pouco do seu trabalho, falou um pouco do social, que é de extrema relevância. Essa é a nossa ideia aqui, de mostrar esses trabalhos tão relevantes, essas atitudes, né, diligentes, né, como você falou. E fala um pouco do Marcelo Peri personal. Certo. Rapaz, agora eu vou vender meu peixe aqui. Isso mesmo. Vou vender. Gente, interessante que um ex-atleta, geralmente, olha só como foi muito bom você falar sobre essa questão do personal, porque, na verdade, eu tinha tudo para não ser personal trainer. Por quê? Ele é jogador de futebol, para onde é que ele vai? Ele vai para o futebol, ele vai tentar ser treinador, vai tentar ser um preparador físico, vai tentar uma escolinha e não vai querer sair de futebol como muitos. Então, eu ser jogador de futebol e depois me tornar um personal trainer é algo sobrenatural. Vou lhe explicar por quê. Primeiro, eu quero só te dizer, eu quero agora que os jovens, sabe, preste muito, principalmente vocês jovens, e não só jovens, pessoas também que, sabe, de todas as idades, preste atenção no que eu vou lhe dizer. Isso aqui é muito interessante, muito fantástico que aconteceu comigo. Eu percebi que o futebol já estava passando. Já estava com mais de 30 anos. O jogador de futebol, quando ele começa, depois dos 30, tem que começar a avaliar. Se ficou milionário ou não, não importa. Ele já tem que pensar o seguinte, ele não vai correr muito, não. Pode ter o dinheiro que for. Ou ele vai se aposentar porque está cheio de dinheiro, ou vai se aposentar porque está chegando a idade. E outra coisa, ou ele vai parar por conta própria, ou alguém vai parar ele. De qualquer forma, ele vai ter que parar.
E eu, depois dos 30, eu disse, meu amigo, eu não tinha nem a 6ª série. E eu disse assim, tô com 30 e poucos anos e já tá chegando a minha carreira e eu tô dizendo, cara, já fiz besteira, já gastei meu dinheiro, já gastei euro, já gastei dólar, já não tô com essa bola toda. Meu amigo, o que é que eu faço da minha vida? E aí eu escutei um grande homem de Deus contando a história dele, disse que tinha que começar a estudar depois dos 30 anos. Aí eu disse, é isso. Voltar a estudar. Eu estou com 32 e ele disse que se formou. Eu disse, se ele pode, eu também posso. No outro dia eu disse, amor, minha esposa é Gabi. Gabi, ela vai ver, né? Ó, eu te amo, logo que eu te amo, porque senão ela vai dizer logo, ó, não fala nada de mim. Olha na câmera lá entendeu? e fala, Ela isso amor, eu te amo, tá? Vou logo dizer logo que eu te amo, tá? Entendeu? Fazer a média, viu? Acabou. Pronto, aí você não me pode cobrar outra coisa, mas pra dizer que eu te amo, sabe? Gabi é uma pessoa fantástica, foi uma mulher assim que me acolheu aqui no Ceará. Mas não vou falar de ti hoje não, Gabi, vou dar um testemunho no próximo podcast eu conto a sua história. Essa aqui é a minha. Aqui. E eu falando do personal, e eu comecei a estudar. E aí fui fazer o supletivo. Aí a mulher disse assim, tudo bem, você pode fazer, só que você tem que terminar 11 matérias. E cada módulo era tipo 10 módulos, 15 módulos. E eu disse, meu pai eterno. E comecei. Qual é o melhor? Comecei história. Aí comecei a me empolgar. Aí chegou a tal da matemática. Eu cheguei ao ponto de pensar que quem fez a matemática era um endemoniado. Porque como é que letra com números se cruzavam e X com Y? E eu disse, meu Deus, ela está querendo que eu some letra com número, como é que dá certo? Até eu entender... uma revelação divina, e meu filho, meu servo, que ali era uma incógnita, era um número um valor desconhecido, que tem as fórmulas para você encontrar. Aí eu falei, oh glória, agora eu entendi. E para resumir, terminei a tal da matemática com 10, né? Se o endemoniado fez a matemática, entendeu? Ele caiu por terra. Porque eu terminei com 10. E o interessante é que eu comecei a embalar. Eu falei, agora tá faltando uma faculdade. Meti uma faculdade. Eu falei, Deus, o que é que eu faço? O que é que eu faço? E eu pensava muito em turismo, porque eu tinha viajado, estava falando nova língua. Eu falei, eu vou, né, pro exterior, vou... Quase um embaixador, né? Pensando quase já em ser embaixador, né? Pensando, aí de repente eu tive um sonho. Um sonho, amigo meu, baiano, dizendo assim, vem. Eu disse, vem. Ele na porta da faculdade. Eu disse, como é isso? Ele disse, é bem facinho, é só falar. E tinha uma faculdade próximo lá de casa. Fui lá, perguntei pra mulher como é que fazia, ela disse, assim. Resumindo a história, me matriculei e, para a glória de Deus, me formei em bacharel em educação física e aí, de repente, recebi a oportunidade para estagiar nas academias. Como personal, não, como treinador de treinamento funcional. E comecei a dar aula para a turma e tinha aquela pegada de atleta, né? Vamos lá e tal, e vamos, e 10 alunos, e 15 alunos, 20 alunos na minha turma, até ir para musculação. E quando eu comecei a ter a experiência na musculação, começou a vir o primeiro aluno, e eu dizendo assim, rapaz, eu ainda estou meio inseguro de fazer, até porque eu também ainda não era formado e estava estagiando. E o aluno, não, mas eu gostei de você. E eu disse assim, ainda não sou formado e ainda não sei muito bem ainda usar as técnicas. E ele, não, mas eu gostei de você. E tinha uns que às vezes desmaiava, outros, sabe? Às vezes ficava tonto. E por eu, aquela pegada de atleta, bora, aquela vibração. Não tinha muito conhecimento técnico, científico não, mas tinha muita vibração, né? De atleta. Então, às vezes, extrapolava os limites e aí o aluno às vezes faltava glicose, aí tinha que botar o mel na boca para ele acordar, entendeu? Mas aí orava e Jesus levantava. Mas o que me chama a atenção é que, de repente, quando eu me deparo, eu estou gostando
De quê? Desse mundo fitness, da musculação, e as pessoas dizendo, olha, seu treino é maravilhoso. E eu disse, meu, é legal. E de repente eu comecei a entender que eu precisava só de uma coisa, conhecer o que eu estava fazendo. E aí começa os cursos, começa a profundidade, começa a ir buscar excelência, e aí as coisas começaram a fluir, as pessoas começaram a entender quem era Marcelo Peri, aí minha logomarca começou a sair, e as pessoas começaram a indicar uma a outra, e de repente as pessoas começaram a emagrecer, e as pessoas começaram a ganhar músculo, e de repente eu comecei a usar as técnicas, comecei a entender, e de repente eu comecei a entender uma coisa muito mais profunda de me formar, de as pessoas ficar forte, de emagrecer. É que eu estava sendo útil à sociedade agora. E estava intervindo na saúde das pessoas, proporcionando uma qualidade de vida para todos. Muito bom, muito bom. E se tornou um educador físico, né? E já era um embaixador, né? Essa coisa, já era um embaixador de Cristo, né? Em 2 Coríntios 5:20, né? Diz, portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Né? Por amor a Cristo, suplicamos, reconciliem-se com Deus. Né? Então, você já vinha fazendo esse papel quando você foi lá resgatar o seu pai, quando você abraçou essa causa na comunidade, você já estava sendo um embaixador e depois acrescentou sendo um educador físico, né? Ganhando conhecimento e quanto de sabedoria você agregou nesse tempo percorrido, né? Até então, né? Até hoje, né? Eu quero te parabenizar pela tua garra, tua determinação de chegar até aqui, de se tornar quem você é, entendeu? E eu queria caminhar para o encerramento, vou deixar a Giane encerrar aqui esse podcast, mas eu queria que você deixasse para a gente uma palavra de motivação, né? Deixar aqui minha gratidão desde já a você. Eu te convidei a fazer parte aqui do podcast, entendendo dessa sua história, e você de imediato abraçou essa ideia, se dispôs a estar aqui, a contar essa história tão enriquecedora, né, que nos motiva. Muito obrigado por isso. E deixa assim uma palavra para a gente de motivação, além da história, porque a história ela já nos motiva, mas deixa para aqueles que estão assistindo uma palavra que talvez tenha feito a diferença na tua vida, e que com certeza fará diferença na vida de outros também. Com certeza. Eu amo a vida, eu amo viver, e é interessante tudo isso. Eu tenho 45 anos e já contei tanta coisa aqui, né? E resumida, né? Na verdade, tudo resumido. E tem uma frase que diz assim, que tem gente que morre vivendo e tem outras que vive morrendo. E o conselho que eu dou é para todas as pessoas que estão nos ouvindo, que estão nos assistindo, é que morra vivendo. Morra vivendo. Porque tem pessoas que estão vivas, mas estão mortas. Viva a vida, a verdadeira vida, porque é isso que me dá combustível de acordar todos os dias da minha vida. É saber que Deus me deu a vida para valer a pena. Então, eu quero partir, mas eu quero partir vivendo até o último dia da minha vida que Deus me proporcionou. Mas eu entendi que essa vida que eu tanto desejo viver, que eu tanto quero que vocês vivam, ela só é possível se a gente, de alguma forma, inserir as pessoas dentro dessa vida. E geralmente pessoas que não podem nos proporcionar muita coisa ou quase nada. Talvez seja essa a recompensa e talvez seja esse o motivo de nos levantarmos, e talvez seja isso que coloque combustível
para que a gente possa dar o próximo passo, o mundo acabando aí em tempo de eleição, Se aquilo doe, outro, né? e você dizer assim, presidente ali, queremos isso ali e tal, mas tem algo maior que arde em mim, no meu coração, que faz com que eu viva esse desejo de subir aquele morro, executar e entregar tudo que eu tenho. Executar e entregar o meu tempo, semear o meu tempo, que é um dos maiores bens, maiores preciosidades que podemos entregar para a sociedade. E é isso que eu quero deixar. Não viva morrendo. Morra vivendo. É isso, morra vivendo. Antes de encerrar mesmo, né? Eu queria só te perguntar, né? O pessoal que tá aí em casa e tá assistindo, como é que faz para conhecer lá o projeto, a Escolinha de Futebol? Basileia, né? E também até apoiar, colaborar. A gente sabe que essa questão do esporte no Brasil é defasada, né? Falta muito investimento nessa área, né? incentivo, né? E a gente vê aqui uma oportunidade, por exemplo, de pessoas, a gente investir, né, em projetos como esse, que estão transformando a vida de pessoas. Como é que faz isso? Na verdade, o projeto social, o Instituto Basileia está ali no Instagram. Você pode entrar no Instagram e procurar o Instituto Basileia e seguir. E lá tá todas as informações do Instituto, tá? Também tem ali no Instagram, meu Instagram é Marcelo Sampaio Dantas, também pode ir lá, pode falar comigo. Tem meu número do meu telefone também, que é 85981880910, tá? Que você pode entrar em contato comigo e ali eu posso dar todas as informações, se você quer doar, se você quer fazer parte do projeto, quer ser voluntário, quer fazer uma visita. Quer focar na saúde. Aqui é o real personal. Quer emagrecer, entendeu? Quer ganhar massa. De repente, até se alguém quiser colaborar em uma outra área que ainda não existe ali no projeto. Exatamente. Exatamente. Né? E falar em questão, eu tenho um projeto, lá no Instituto Basileia, eu tenho um projeto para a comunidade, que é justamente proporcionar, através da atividade física, entendeu? Eu tenho esse modelo, porque eu ainda não estou intervindo no futebol, mas a gente vai ter, entendeu? Vai ali, implantar. Treinamento funcional, vamos implantar. Treinamento funcional e tal, entendeu? Vai ter sala para alongamento, sala para, entendeu? Atividade física, vai ser bem interessante. Legal. E a abrangência é maior, né? Porque aí vai alcançar adultos, pessoas de diversas faixas etárias, né? Que não tem oportunidade de se matricular numa academia, que não tem oportunidade, entendeu? De muitas das vezes de praticar qualquer tipo de modalidade, né? Até mesmo a dança, até mesmo seja o que for. Uma nova oportunidade. Uma nova oportunidade. Então Muito tem muita bom. coisa para ser feita. Tem muito trabalho, né? Tem muito trabalho, com certeza. Então, eu também queria agradecer e dizer que para mim foi um prazer também, né, estar aqui presente e gravando esse episódio hoje. Foi muito enriquecedor para mim também, tudo que eu escutei, né? Apesar que da sua história tem muito mais coisa, eu acredito que foi um tempo bem resumido, né, para falar sobre tantas coisas. Mas para mim é um privilégio, né, conhecer mais uma história como essa. E uma coisa que eu acho muito massa do Anonimato Podcast é essa oportunidade que eu tenho de conhecer novas pessoas e novas histórias. A gente se sente até encorajado, sabe? Naquilo que a gente vive, a gente também tem essa vivência, né? Nessas áreas de também investir em pessoas. E quando a gente conhece outras pessoas que estão dentro da mesma visão, dentro do mesmo propósito, a gente se sente mais encorajado, mais fortalecido para continuar fazendo também, né? E eu acho que se a gente fosse pegar uma palavra para resumir hoje, né, esse episódio, para mim seria intencionalidade, né? Intencionalidade naquilo que a gente faz, né, naquilo que a gente vive, naquilo que a gente sabe, né? Foi o que eu vi muito aqui nas histórias contadas. Intencionalidade na profissão, no conhecimento, no que nós estamos fazendo com a nossa vida, né? E aí, a gente pensar sobre isso. E tem uma palavra muito interessante também, que a gente, como a gente tem falado da palavra de Deus também, da Bíblia, né? Eu me lembrei disso, de uma história, na verdade, daquela viúva, que ela depositou 2 moedas, né? E Jesus dá o exemplo dela
como a maior das ofertas. E a gente muitas vezes não sabe em quem a gente está investindo, qual é o fruto daquilo. Se vai dar algum fruto, se vai ter resultado, se não vai. Mas a verdade é que a gente está investindo em uma pessoa e, na verdade, essa pessoa pode investir em outras pessoas e a gente não tem E noção. muitas vezes as pessoas associam a material, a financeiro, né? Isso. E aí tem a questão de dons, de talentos, né? Exatamente. Investir dons, investir talentos, né? Aquilo que a gente tem em mãos. E a gente não tem noção de onde é que isso vai dar, né? Não dá para quantificar. A gente não tem mesmo noção aqui enquanto a gente está aqui nesse tempo. E eu acho que é muito isso, sabe? A gente colocar aquilo que a gente tem, aquilo que a gente sabe, nosso conhecimento, a nossa profissão, os dons, as habilidades que nós recebemos de Deus e colocar à disposição dele, né, para investir em outras pessoas. E um dia, né, nem aqui nesse tempo, é que a gente vai realmente ver o fruto desse investimento, o fruto desse trabalho que foi feito com intencionalidades, querendo chegar realmente em algum Muito bom. lugar, em algum objetivo, né? Então, acho que essa é a palavra do episódio de hoje, né? Intencionalidade, que fique aí pra gente todo dia, quando a gente acordar, a gente se lembre disso, né? Pra que a gente acordou e pra que a gente está aqui, pra que a gente sabe essas coisas, né? É isso. Então, é isso. Chegamos ao fim de mais um episódio, mas vamos ter mais outros. Então, fica por aqui, que tem muita história pra contar, né? É verdade, não deixa de compartilhar esses episódios, esse episódio, os outros episódios. Acompanhe nas nossas redes do projeto Haja Comunicação. Se inscreva no canal, compartilha, propague essas histórias que enriquecedoras para as nossas vidas e com certeza para a do próximo. Eu tive uma ideia aqui agora. Que tal, assim, tem muita gente que escuta e assiste o podcast, né? E que pessoas que também conhecem muitas histórias e tem visto muitos personagens aí que tá fazendo diferença e que a gente pode não conhecer. Que tá então, no anonimato, tal, né? Exatamente, que tá no anonimato. Que tal você aí deixar no comentário, olha, eu conheço tal pessoa, tal Muito projeto em bom. tal lugar. E nos ajuda também a ter acesso a essas histórias. É verdade, muito bom. Então, siga aí essa dica, comente aí nas nossas redes histórias que vocês conhecem e nos façam conhecer também, né? E que a gente possa trazer aqui para o podcast e que outras pessoas também, a gente possa aumentar o alcance, né? E assim a gente possa avançar. Muito obrigado por terem nos acompanhado até aqui. Agradeço a atenção de todos. Que Deus abençoe e até o próximo episódio. Até lá.